Caguei, E aí, velho. rapaziada, beleza? Boa noite aí pra todo mundo. É o Galera, podcast começando mais um episódio aqui do programa do Unlock Club. do Lucky E Club. hoje eu tô deveras empolgado, velho. Tô bem feliz, tô bem contente. Às vezes é doideira explicar, mas eu vou tentar me explicar pra vocês ao longo do episódio. Porque o convidado que eu tenho aqui não é nada mais, nada menos que um ícone do esportes, um dos caras mais bravos de stream, de conteúdo. E eu vou dar minha opinião de sincera, hein? entretenimento, que o cenário de games e o cenário geral aí já viu, é o Gaules, mano. E aí, Salve, Gal? salve. Tranquilo, velho? Tranquilo, uma boa noite aí. Perdão, todo mundo que tá em casa. É um prazer estar aqui. Chegou a hora, né? A gente tava combinando, chegou a hora. Mano, chegou a hora. O Gal, eu encontro ele em momentos muito pontuais aí da minha carreira, da minha trajetória. Porque a gente se tromba em evento e é corrido e não dá nunca pra trocar uma ideia. Às vezes é uma reunião rápida, alguma marca. E eu sei que, mano, sua rotina é extremamente corrida. Você tava falando um pouquinho aqui antes. Por favor, inscritos, seguidores, subs do Gal, não me odeiem. Eu não tirei ele da casa dele, da live dele, por um motivo ruim. É um motivo muito bom. E até te explicando já um pouco, Gal, qual que é a ideia aqui do programa. Falei um pouco antes ali com você. Cara, nos últimos 10 anos aí tenho trabalhado também produzindo conteúdo, fazendo material de entretenimento, de games e esportes. Cara, a gente acaba pegando muito aprendizado, né? De coisas que acontecem na nossa vida, de situações e observa muito o jeito que as coisas vão fluindo e às vezes dá vontade de propagar um pouco mais essas viradas de chave, esses insights, esses caminhos das pedras que às vezes a galera que tá em casa assistindo fala, pô, queria trabalhar com isso, pô, como é que ele fez essa situação? Eu acho que esse ambiente aqui a gente consegue trocar muita ideia. Eu trago pessoas que são, pô, líderes e extremamente relevantes e, pô, estão tendo um resultado muito bom nos seus segmentos e troca essa ideia, cara. E ter você aqui vai abrir uma nova porta para mim, porque é um cenário que eu não sou tão presente, não sou tão próximo. É uma geração de esportes que vem antes de eu começar a me aventurar nisso. Se eu não me engano, você efetivamente começou a trabalhar já com um pouco de games lá como estagiário em 2008, 2007, muito tempo atrás, quando eu estava na escola, mano. Eu estava chegando no ensino médio. Então, é uma história realmente muito longa. Você foi um dos pioneiros aí e vai ser sensacional poder trocar essa ideia. Então, subs do Gal, não me odeiem, beleza? Tá tranquilo. Tô com o homem aqui em boas mãos. A gente tava falando, né, que hoje eu fiz acho que 5, 6 horas de live, que não foi nada. Aí eu falei, não, vou gravar lá o podcast, tudo, vai ter ao vivo, mais à tarde, vou estar aí. Aí o pessoal, não, então tudo bem. Né? Não deixa de estar em live em algum lugar, Não deixa de estar em live em algum lugar, então... Mas é um prazer, uma honra e eu acho que é muito legal, né? Poder conversar um pouco mais, não só sobre, né, o esporte eletrônico, os campeonatos, mas conversar sobre o backstage ali, né? Tudo que... O pessoal vê muito que tá na frente das câmeras, mas acontece muita coisa para estar ali, para chegar onde a gente consegue chegar. É um trabalho tem bastante coisa por trás. Mano, eu quero saber então dos detalhes, velho. Eu quero voltar Nunca lá é bolinho, né? O bagulho é louco. emprego, assim. Como é que você decidiu antes do Gaules, pô, ser o Gaules, ser esse cara referência? Como é que foi seu caminho, assim? Eu sei que você já comentou algumas vezes, mas antes de existir a sua imagem pública, você já se aventurava em tentar trabalhar com games quando talvez pouca gente ou pouquíssima gente falava disso, até porque existia poucos games e o cenário era muito amador. Como é que foi, cara? Sim, o primeiro emprego mesmo foi como atleta profissional, né, de Counter-Strike. Eu acho que, assim, muita gente fala, pô, tenho dificuldade de convencer, explicar para os meus pais, para os meus amigos, para as pessoas próximas, convencer que eu quero ser um atleta profissional de games. E eu falo assim, cara, você tem essa dificuldade hoje, 2023, imagina em 1999, né? Então, foi em 1999 ali, quando lançou o Counter-Strike, quando começou as febres, né, da Lan House e tudo mais, né? Aí, 99, 2000, 2001, 2001 eu estava no terceiro colegial. Então, em 2001, no terceiro colegial, ali foi quando a gente tinha criado já o G3X, a gente já estava 2 anos competindo, fazendo uma série de coisas, né? A gente já estava disputando as principais competições, mas não tinha um resultado, assim, muito grande, sabe? E era muito mato, né? Era muito amador, até as competições internacionais. A gente criava tudo, assim. Eu participei da criação das regras. Hoje tem algumas discussões de, como é que vai ser no CS2, como é que vai ser algumas coisas. Eu falo assim, cara, a gente participou literalmente de eu chegar num campeonato, nos primeiros campeonatos, e as regras de um era diferente das regras do outro, dependia da Lan House, dependia do estado, então dependia de... Às vezes tinha um campeonato internacional que tinha uma regra diferente. Cheguei a jogar campeonato que o qualificatório era num CS, chegava lá fora, era outro CS. Então, assim, existiu de tudo, né? Mas eu acho que nessa parte do emprego, eu acho que a primeira decisão foi em 2001, onde eu
estava me formando, né, no colégio, ali no ensino médio. 2001. Todo mundo indo para a faculdade, todo mundo tentando o vestibular. Vestibular. E aí você meteu o louco. E aí tava nessa parte, assim, processo de segunda fase de vestibular e tal. E aí, no dia do meu aniversário, dia 2 de dezembro, tinha a viagem, que era a viagem para a Coreia, que foi o primeiro grande campeonato qualificatório, que teve um qualificatório nacional aqui no Brasil, para ir para o World Cyber Games. Era o primeiro World Cyber Games, WCG 2001, e era na Coreia. A gente ganhou a vaga aqui, né? Então, eu conversei e ali eu virei e falei assim, cara, ou eu faço o vestibular e faço uma faculdade o ano que vem, ou eu me dedico profissionalmente aos games ali, que eu acho que essa é a primeira decisão profissional, né? Que você fala assim, caramba, a partir do momento que você vai colocar de lado, né? Eu terminei o colégio, eu vou colocar de lado por um período de tempo algo que é um caminho mais tradicional, eu virei e falei assim, cara, eu vou arriscar. E eu acho que nessa viagem, eu brinco muito que eu falo assim, cara, foi entrar numa máquina do tempo, porque hoje em dia tem muito isso, né? Eu falo, cara, se você quiser ir para o passado, às vezes você vai para uma cidadezinha do interior e você vai lá, é uma tranquilidade, às vezes não tem a modernidade e toda a agitação que tem hoje, você volta no passado como era, sei lá, São Paulo nos anos 80, nos anos 50, e se você quer para o futuro, você também consegue. E lá em 2001, acho que ir para a Coreia, eu pude entrar numa máquina do tempo e ir para o futuro, porque quando a gente chegou lá, putz, era um campeonato já super estabelecido, a gente teve uma recepção muito forte da própria, né, o organizador do campeonato, mas a parte local da cidade. A cidade abraçou os atletas, porque era a Olimpíada dos Games, né? Eu acho que muitas coisas que eu vi ali era mais moderno do que a gente encontra hoje. Já tinha uma relevância, já tinha, gigantesca. 2001. Você fazia parte do credenciamento, você recebia um moletom e uma credencial que quando você saia na rua, estava muito frio, o pessoal falava, se você puder usar esse moletom, desde dos guardas da rua aí da cidade até agentes do pessoal de turismo, eles sabem que você é um atleta. Já tá para jogar. E a cidade parou quase pro evento. Parou quase pro evento. Então, você tinha facilidade para transporte público. Se você tivesse dificuldade de comunicação, tinha pessoas que falavam inglês, que conversavam... Um respeito com o jogador que até hoje tem lugar que muitas vezes você não vê. Então, a gente ia num shopping, ia numa lanchonete, em alguma coisa, estava passando, o pessoal jogando StarCraft, Counter-Strike, o campeonato que a gente estava disputando estava sendo televisionado na TV aberta. Caraca. Então, isso daí eu olhei e eu consegui ter uma tranquilidade, virar e falar assim, cara, pode ser que hoje, no Brasil, as pessoas ainda não entendem e ainda não estejam assim, mas eu sei como é o futuro. E hoje o futuro, grande parte desse futuro, a gente já chegou aqui. Então, acho que isso deu a tranquilidade para ali em 2001, eu poder ver que existia uma forma de trabalhar com isso. E dali para frente, era como que a gente vai conseguir se estruturar aqui no Brasil. Né? Então, conseguir os primeiros... Você voltou de novo para o passado, quando você chegou e falou, Voltei passada, é duro, né? Então, a gente, cara, foi um campeonato super legal, a gente ficou em 7º lugar do mundo, aí a gente voltou para cá, conseguiu estruturar o time. Tô em cima, foi mal. Ir atrás de patrocínio. Então, o primeiro time, primeira organização G3X, que teve um patrocínio muito grande, que aí, a partir disso, a gente tinha salário, tinha centro de treinamento, custo de viagem. Então, antes disso, nada. Antes disso, amizade, poder da amizade. Cara, era como, assim, né? Igual você estava brincando, a gente estava falando antes, você falou assim, putz, eu jogava Counter-Strike nas lan houses ali. Cara, hoje, eu falo assim, tem um esporte eletrônico, tem uma relevância muito grande, o CS tem uma relevância muito grande, mas o pessoal não imagina o que é o CS da época da lan house. Todo mundo só jogava o CS. O CS tinha em toda a lan house, todo era o tão colégio. Natural quando vamos sair da aula e vamos tomar um sorvete, vamos numa pizzaria, vamos jogar um CS na lan house. Era um hábito, Era insano, porque todo mundo dentro do colégio, dentro da sua relação, né, das pessoas próximas, elas sabiam o que era CS, sabiam o que era lan house, sabia que tinha uma competição ali envolvida, né? Então, mas achava que era uma grande brincadeira. Como todo esporte acaba sendo, né, na essência, uma brincadeira. Então, eu acho que foi um momento onde a gente pôde desenvolver muita coisa e aprender muita coisa, e principalmente como organizou o time, a gente começou a meio que se profissionalizar, do tipo assim, vamos buscar um patrocinador, vamos ver o que esse patrocinador precisa, vamos ver o que a gente pode fazer, quais são as nossas necessidades. Então, vocês mesmo? A gente mesmo. Eu fiz as reuniões, fechei o patrocínio, fui atrás. Então, ali no começo, eu já percebi que eu acho que o diferencial era, como eu virei muito rápido, muito jovem, o capitão do time, eu percebia que tinha skills, não dentro só do jogo,
mas principalmente fora do Fora, jogo, né? que era essencial para a sobrevivência do time. Então, você precisava chegar num campeonato, você precisava se relacionar com o organizador do campeonato, com o juiz do campeonato, com os patrocinadores do campeonato, com as pessoas. Você precisava fazer um network, você não precisa gastar muito tempo, mas você precisa investir, conhecer aonde que você está indo, Eles sabe? precisam, pelo menos, entender qual que é o trabalho sendo feito do seu lado, senão você é só mais um, você é um nome. Eu falo isso até hoje e parece que lá em 2001 não era diferente. Não era diferente. Você chega num evento do seu trabalho, você tem uma oportunidade ali quase que limitada de se conectar com pessoas, explicar o que você quer para aquele cenário. Se você souber, não só falar bem, mas assim, se você tiver um projeto verdadeiro e ele vê a essência do seu projeto, ele vai embarcar junto. E aí ele te chama para próximas oportunidades, abre novidades, te apresenta mais pessoas. Se ele não puder te ajudar agora, daqui a 5 anos ele vai lembrar daquele papo que ele teve com você lá naquele campeonato. Até hoje é a mesma coisa. E a galera às vezes vai, convidado para um torneio e fica calado, pô. Fala com ninguém. Então eu sentia muito essa necessidade que eu falava assim, putz, eu entendo que tem muitos jogadores do time que não sabem fazer isso e não querem, não tem tanto desejo, vontade. Eu também não tinha, mas eu falava assim, cara, é uma coisa meio instinto de sobrevivência. Eu vou fazer, ninguém tá fazendo, senão vai dar ruim. Se eu não fizer isso, cara, dificilmente a gente vai conseguir se manter. Então eu percebia que tinha alguns patrocinadores, né? Que foi o caso do nosso primeiro grande patrocinador. Quem que foi, mano? A Intel. Que então, doideira, por exemplo, os caras a gente estavam à frente também. Porque assim, a Intel ela patrocinava os campeonatos, né? Como outros, até hoje, outras mais patrocinam, né? Hoje Intel Extreme Master, acabamos de transmitir aí muitos campeonatos, vai ter agora. Então, ele era um patrocinador do campeonato. E eu virava e pensava assim, cara, faz sentido o patrocinador do campeonato também ter o interesse de patrocinar um time que tem uma boa performance, sabe? Então eu virava e falava assim, o cara tá patrocinando o campeonato, ele vai assistir o campeonato, provavelmente ele vai ver a final, ele vai entregar a premiação. Seria muito legal se essas pessoas que estão ganhando tiver uma relação com eles. Então, acho que a gente começou, né, a estabelecer essa relação e conhecer as pessoas. E provavelmente eu pensava assim, né, depois eu fui descobrir que era verdade. Que assim, quem vai no campeonato das marcas é o pessoal do marketing. Então, o pessoal do marketing está lá, tem um stand do patrocinador, tem alguém ali que financiou e que pagou por aquilo, que vai querer ver como é que tá. Então, a partir do momento que você é apresentado e consegue que conhecer essa pessoa, você não network vale mais que dinheiro. Caramba, você é um atleta que está disputando o campeonato que eu patrocino e você manda bem. Nossa, tem um cartão, como é que eu posso... Então, acho que nisso daí, a gente conseguiu mostrar qual que foi o approach que eu tive na época. Eu falei, cara, vocês patrocinam o campeonato, é uma estrutura muito grande, mas tem campeonatos no mundo inteiro e os times, se não tiverem um apoio, não vai existir o campeonato. Verdade. Então, eu consegui colocar dentro da mente deles ali, porque não tinha na época, assim, no times Brasil não tinha nenhum, não tinha nenhum, nada, não tinha um patrocínio, né? O próprio MIBR, que está aí até hoje, depois, né, ele acabou vindo como um patrocínio. Então, era uma coisa, num sentido da gente conseguir, eu acho que, falar, putz, chegar a Aramato, falar, cara, chegaram a dinossauro, quando a gente chegou não tinha mato. Né? O dinossauro... Era o Big Bang, literalmente, mano. Então, isso daí eu acho que foi muito legal, porque a gente começou a estabelecer e criar relações com organizadores de campeonato, com marcas, com empresas, com o próprio time, que a gente conseguia entender que jogar bem, treinar, se dedicar e fazer a nossa parte, ela era muito fundamental, porque aquilo era muito... tudo que a gente fazia era dependente do que a gente estava construindo ali. Se cada um não fizesse a sua parte, a gente estava lascado, né? Então, hoje eu acho que é muito mais estruturado. Você acaba tendo muito, não facilidade, mas eu acho que hoje você consegue ter um conforto maior, que essa zona de conforto, às vezes, ela não é algo que te coloca para frente, sabe? Então, acho que esse comecinho eu lembro muito disso, da gente... Mas eu penso dessa forma também, não mudou, é a mesma coisa. É networking, é você, faz um negocinho ali, uma marca, você mostra o resultado, ó, tantas pessoas viram, tantas pessoas interagiram, que não sei o que, você pode fazer cartãozinho entregar, tem pessoas que vão jogar fora, tem pessoas que não, entendeu? É assim, é tentativa e erro. Eu concordo com o Gaules, velho, sobre essa questão aí. Ir atrás, conseguir fazer as coisas... Isso funciona pra todas as coisas na vida, velho. É algo 100% profissional. Né? E aí teve toda a jornada, né, que eu acredito que alguns conheçam dessa parte do esporte eletrônico, mas depois, em 2006 para 2007 ali, né? 2006 teve o título mundial do MIBR, aí 2007 o G3X acabou virando, né? Os jogadores, a gente foi pro MIBR, disputou, aí eu virei treinador, disputamos o campeonato mundial, aí fui o primeiro treinador campeão do mundo, não existia treinador
de Counter-Strike É na mesmo? época. Não existia, cara. A gente chegava no final, tinha eu como treinador, porque você tinha a figura do manager. Você tava ali de manager, de capitão, de treinador, de jogador, de tudo. Você tinha, na época, você já tinha alguns times, tinham aquela figura do manager, putz, vou estabelecer o horário, Burocracia. vou fazer a burocracia, fazer a logística e tal, mas atrás dos jogadores, passando tática, não existia isso. Tanto que chegou na final, a gente jogou contra o SK, que, pô, uma puta organização que já tinha sido campeã de tudo, e eu tava lá doidão atrás dos caras, passando tudo que é tática, falando, vai aqui, faz aqui, os caras nem tinham essa pessoa, né? Então os caras, eu percebi, eu falei assim, cara, uma loucura, porque a gente tava desbravando algo que eu virava e falava assim, cara, pela primeira vez eu sinto que a gente tá na frente. Estavam definindo meta da exatamente, que eu olhava e falava assim, cara, eu tô aqui e a gente tá fazendo um negócio e a gente tá tão à frente que os caras nem percebem que precisa de uma figura do treinador. Então, eu acho que a gente conseguiu, como uma comunidade do CS 1.6 aqui do Brasil, ser muito criativa de virar e falar assim, cara, são poucas oportunidades, mas as oportunidades que a gente tem, a gente precisa abraçar muito e fazer valer a pena. Então, eu lembro de cada campeonato, a gente ia para ganhar. E se a gente chegasse na semifinal e perdesse, a gente ficava maluco. Chegava nas quartas de final e perdesse o primeiro jogo, meu Deus. Tinha gente que ficava sem se falar durante a semana, sabe? Então, teve essa parte, né, de jogador, treinador, mas depois eu tive que dar 20 passos atrás, porque em 2007 eu decidi voltar a fazer a faculdade, né, fazer a faculdade de marketing, mas para fazer isso, eu também virei estagiário na Samsung. Que loucura, cara. Então, eu cheguei e falei assim, cara, eu tô aqui, é legal, eu tenho consegui algo bacana na minha vida, né, dentro da comunidade que eu tô, mas eu preciso trabalhar dentro de uma empresa também. Eu acho que a ideia não era voltar para fazer algo que talvez não fosse tão interessante quanto o que eu fazia. Era ver algo, tipo, dentro do marketing ali, né, da equipe, da área de marketing. Continuar causando impacto. Isso. Só que um impacto de um ângulo diferente, que poderia ter até um resultado maior no cenário como todo e um novo desafio. Você passou 6, 7 anos fazendo isso, você chegou, querendo ou não, no topo, fez de tudo e viu uma nova porta. Né? É isso. E entender que, cara, que você começa do zero. E várias vezes na sua vida você vai ter começado do zero e tá tudo certo. Então, ali como estagiário, eu fui, né, recebendo promoções e fui conseguindo outros cargos, mas eu acho que principalmente eu consegui ser visto, porque quando eu entrei para trabalhar, era um estagiário que eu cheguei na sala do diretor do departamento, e ele, nossa, você é o gaulês que jogava CS. Que legal, pô. Saca? Que foi nos campeonatos que a Samsung também patrocinava. Então, aí, ó, era network. uma coisa que eu falava assim, cara, que estagiário tem essa abertura de porta? E quando chegavam os gerentes de produto, quando chegavam as outras pessoas, eu falava, putz, eu tô pensando em lançar... Eu trouxe não, né? Mas eu fui o responsável por falar sim para um coreano que chegou para mim, que era gerente de produto, e virou e falou assim, o que você acha da gente ter um monitor LCD de 120 Hz? Porque ninguém aqui acredita. Eu virou e falou, traz isso daí. Então, o primeiro monitor LCD de 120 Hz do Brasil, eu acabei falando, mano, pode trazer, porque é uma realidade, porque antes só tinha monitor de tubo. Sim. O monitor LCD, ele não chegava nessas frequências. Então, eu chegava e falava assim, não, traz isso. Não era nem Full HD o monitor, ele era 1680 por 1050. LRZ, LZR, alguma coisa assim, o serial number dele. Então, cara, eram coisas, consegui patrocinar o MBR, consegui patrocinar alguns outros campeonatos que ali... Você virou um embaixador. Embaixador da porra toda. Você saiu da guerrilha, da linha de frente, você pulou pro outro lado e ali você podia causar muito impacto, cara. Exatamente. Muito legal de ver como é que isso aconteceu, cara. Mas assim... Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!